Pronto. Bom dia aí a todas e todos. É com imenso prazer que a Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise dá as boas-vindas a vocês, né, nesse evento que a gente considera como sendo um dos eventos muito importantes desse ano, que está acontecendo no nosso ciclo de eventos online, que é onde a sociedade olha para o que ela considera como sendo a nossa célula máter. São os laboratórios e centros de microscopia espalhados pelo país, onde a gente, então, entende aí que abrir a discussão sobre gestão e boas práticas é o início para que a gente possa estabelecer novas formas de olhar, né, para esses centros e, quem sabe, a partir daí, então, algumas políticas surgirem. Então, eu queria, em nome da diretoria da sociedade, agradecer aí os esforços de toda a comissão, né, no nome do Espina. E, por favor, Espina, você aí transmita as congratulações aí para todos, né, que participaram junto contigo, e aproveito e passo a palavra para você. Muito obrigado e tenham todos aí um bom evento. Perfeito, bom dia. Obrigado, Marco. Sejam bem-vindos a essa oficina da Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise sobre boas práticas na gestão de centros multiusuários de microscopias. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Ospina, eu trabalho como especialista em microscopia eletrônica de transmissão no Laboratório Nacional de Nanotecnologia do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas. Só um minutinho. Primeiro, eu gostaria de agradecer à diretoria da SBMM pelo convite para organizar esse evento, pela confiança depositada e pela troca de ideias ao longo desse processo de organizar esse evento. Agradeço também aos convidados para aceitarem participar nessa oficina, aos assistentes, né? Temos um total, já está desatualizado esse número aqui, um total de 177 inscritos. Agradeço também aos membros, a cada um dos membros do comitê organizador, porque juntos demos forma para essa oficina, para essa proposta. Tá? A forma final dessa proposta vai ser determinada pela intervenção dos palestrantes, né, e de cada um de vocês nas perguntas e nas mesas redondas. Bom, aqui temos a programação do dia, né, da oficina. Após essa abertura, a gente vai ter a intervenção da professora Fátima Guma sobre acessos aos centros multiusuários, primeira parte. Depois vamos ter um intervalo de 15 minutos e, posteriormente, vamos ter a intervenção da professora Carla sobre a segunda parte de acesso aos centros multiusuários. Essas duas sessões são tempo diferente desse processo. Tá? No meio do dia, vamos ter, então, um intervalo para o almoço, e voltando dele, vamos ter a intervenção do professor Giesiel sobre apoio aos projetos científicos. Posteriormente, vamos ter o último intervalo e, no final, vamos ter a intervenção do doutor Marcelo de Farias sobre o gerenciamento e processamento de dados. Tá? A estrutura de cada uma das sessões está da seguinte forma: vamos ter uma palestra curta do palestrante por volta de 20 minutos, após teremos o espaço das perguntas, mais ou menos de 10 minutos, as perguntas podem ser enviadas pelo chat ou clicar no ícone da mão para sinalizar que quer fazer uma pergunta e elas serão lidas, né, na ordem. A palestra e as perguntas vão abrir o espaço para termos a mesa redonda, no qual vamos poder falar, trocar ideias sobre como um determinado laboratório no qual trabalhamos faz a gestão para esse determinado tema. Né? Cada laboratório
tem suas especificações, suas especificidades, depende muito do contorno, né? Cada unidade federativa tem suas características, tá? E no final de cada sessão, vamos trazer, né, o compilado, né, e as principais ideias nas conclusões nos últimos 10 minutos. Tá? Queria mostrar algumas estatísticas das inscrições, né? Essa estatística já está desatualizada, né? Quando eu fiz essas estatísticas, foram baseadas no número de inscritos até ontem, 8 da manhã, né? Mas a tendência é praticamente a mesma, né? Então, temos a participação por unidade federativa e participação por regiões. Outras estatísticas, é importante saber como é que as pessoas ficaram sabendo sobre o evento, né? A principal área de atuação de cada um dos participantes e os tipos de instalações que gerencia ou dá apoio aos usuários, tá? Então, gostaria de destacar nessa última tabela o que significa combinações, tá? Então, combinações significa que as pessoas precisaram selecionar mais de 2 opções naquela pergunta, e o que significa que a maioria das pessoas elas gerenciam ou dão apoio a usuários em diferentes microscópios, em diferentes microscopias, seja de luz, ou microscopia eletrônica, ou de ponta de sonda. Tá? Vale destacar também que já estão disponíveis certificados de participação, temos certificados também para os palestrantes, é só acessar no login de cada um de vocês, ir na área de certificados, aí na área de certificados, clicar no link, clique para baixar, e aí vocês podem ter seu certificado de participação. Depois dessa oficina, quando finalizar, seria interessante e apropriado se vocês pudessem avaliar esse evento, né? Que a gente precisa determinar se a gente conseguiu atingir os objetivos propostos, tá? E gostaria de destacar uma pergunta nesse questionário sobre o interesse em participar de um segundo evento sobre políticas públicas para a criação e manutenção e modernização de centros multiusuários, com representantes das agências de fomento. Finalmente, encerro essa abertura desejando uma boa oficina para todos e passo a palavra para o Emílio. Perdão. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria agradecer o Ospina pelo convite, a sociedade pelo convite para participar da organização desse evento. E agora a gente vai fazer aqui, vamos iniciar. Eu vou fazer só uma pequena introdução a essa primeira sessão, que é acesso aos centros multiusuários 1. Quem vai proferir a palestra é a professora Fátima Guma. Tá? Meu nome é Emílio de Castro Miguel, eu sou o moderador dessa sessão. Eu sou professor aqui da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, e faço parte da equipe da Central Analítica da Universidade Federal do Ceará. Então, o Ospina já explicou como será a estrutura da sessão, que serão 20 minutos, mais as perguntas, a mesa redonda e depois as conclusões. A gente espera que seja bastante interativo esse momento. E quem vai proferir a palestra nesse primeiro momento é a professora Fátima Guma, a quem nós já agradecemos muito pelo aceite do convite. A professora Fátima é professora titular do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ministra aulas para graduação e pós-graduação, orienta alunos de mestrado e doutorado e supervisiona pós-doutorado. Ela possui graduação em farmácia e bioquímica, mestrado em ciências biológicas e bioquímica, orientado pela doutora Ieda Dick, na FURGS, e doutorado em ciências bioquímica, orientado pela doutora Helena Bernard, pela Universidade Federal do Paraná. A
atualmente é coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas e Bioquímica e vice-coordenadora do Centro de Microscopia e Microanálise da FURGS. Coordena também o grupo de pesquisa Estudo dos Processos de Diferenciação, Proliferação e Viabilidade Celular e desenvolve projetos de pesquisa que visam estudar os mecanismos moleculares da fibrose hepática e a proposição de possíveis estratégias terapêuticas com o uso de compostos de origem vegetal e fármacos reposicionados. O seu grupo de pesquisa também tem se dedicado ao estudo dos efeitos da poluição, especialmente do material particulado fino, sobre a fibrose hepática e a disfunção arterial. Também tem interesse nos estudos de rotas bioquímicas associadas à senescência celular, biologia dos telômeros e polarização de macrófagos sob os contextos fisiopatológicos. E a professora Fátima também é bolsista de produtividade do CNPq. Professora, mais uma vez, obrigado e pode ficar à vontade para a senhora começar a sua palestra. Bom, muito obrigada, Emílio, pela apresentação. Tá? Vou tentar... Deixa eu ver se eu consigo... Tá bom. Acho que eu voltei para... Estamos vendo, professora. Certo. Bom, bom dia a todos e a todas. Tá? Eu agradeço muito o convite para falar aqui um pouco sobre o nosso Centro de Microscopia e Microanálise da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o objetivo central aqui é mostrar para vocês como é que se dá o acesso dos nossos usuários à nossa infraestrutura. Atualmente, eu sou vice-diretora do Centro de Microscopia. O diretor é o professor Daniel Batista, que está aqui presente, participou da organização desse simpósio. Né? Então, vou iniciar falando um pouco sobre a nossa estrutura, apresentar para vocês um pouco do que é o CMM-URGS. Então, o que vocês estão enxergando aqui é o prédio, né, do nosso centro, onde está instalado o nosso centro. Ele foi construído especificamente para ser um centro de microscopia e microanálise. Tá? Ele foi, então, criado em 1996, né, já como uma estrutura multiusuária, e na época ele se chamava Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? A sua direção é composta por um diretor e um vice-diretor, que são eleitos por um conselho que é constituído atualmente por 16 membros, que são representantes de unidades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós temos um comitê técnico-científico também, que participa da administração, e especificamente são os professores que compõem esse comitê, são responsáveis pela manutenção e funcionamento dos nossos microscópios. Né? Então, aqui vocês têm uma lista dos nomes de todos os nossos diretores, desde 1996 até o presente momento. Tá? Eu estou envolvida no Centro de Microscopia desde 2007, quando foi instalada no Centro a Microscopia Óptica. Tá? Então, eu sou responsável pela microscopia confocal no Centro de Microscopia e já fui, né, diretora por 2 gestões e vice-diretora por outras 2. Bem, então, em 1997, logo após a criação do centro, foram instalados esses 3 microscópios que vocês estão vendo aqui. Então, a nossa estrutura naquela época contava, né, com 2 microscópios eletrônicos de transmissão da GEOL, um GEM 1200, um 120 kV e um de 200 kV, e mais um microscópio de varredura, que era um GEOL 5800. Né? Atualmente, até o final de 2021, nós continuávamos, a nossa estrutura de microscopia eletrônica de transmissão continuava, então, por conta dos 2 microscópios instalados em 1997, né, o 120 e o 200 kV,
mas a nossa estrutura de microscopia eletrônica de transmissão já tinha mudado bastante, né? Então, nós, em torno de 2006, nós adquirimos um outro varredura, que é um GEOL 6060, e lá depois de 2010, nós recebemos de outras unidades da universidade 2 microscópios de varredura ZEISS, um EVO MA10 e um 50, né, que passaram para a nossa administração e estão instalados atualmente no Centro de Microscopia. Para completar a estrutura de microscopia de varredura, então, também em torno de 2016, né, nós adquirimos um microscópio de duplo feixe, um ZEISS Auriga FEG-FIP. Tá? E em 2007, né, então, iniciou a microscopia óptica no Centro de Microscopia, que conta atualmente com 2 microscópios confocais, um Olympus FV1000 e um ZEISS. Tá? Então, mais ou menos aqui, vocês veem como andou, né, e como se desenvolveu vamos dizer assim, a instalação da estrutura atual e principalmente da estrutura que nós vamos ter a partir de 2023, né? Então, o que vocês veem aqui em verde, né, significam os microscópios que foram adquiridos agora, no início de 2022, tá? Que são 2 outros microscópios eletrônicos, agora microscópios de uma geração muito mais atual, que vão substituir os nossos microscópios de 1997, que vão ser transferidos para a Universidade de Santa Maria, porque embora eles já sejam senhores de uma certa idade, eles continuam operacionais. Né? Bem, esses novos microscópios, eles foram adquiridos graças a um edital da FINEP, um edital FINEP para centros multiusuários consolidados, lançados em 2016, que nós conseguimos, então, ter o nosso projeto aprovado, se chamando Modernização da Estrutura de Microscopia Eletrônica de Transmissão do CMM-URGS. Esse era um projeto no valor de mais de 12 milhões de reais, que por razões, né, que todos vocês conhecem, terminou que esse valor todo foi integralizado para nós no segundo semestre de 2021. Quando o projeto foi feito, o valor do dólar era em torno de R$ 3,00. E quando o projeto foi aprovado, o valor do dólar já estava próximo ou um pouco acima de 5, não consigo me lembrar exatamente. O que gerou uma certa dificuldade para que nós conseguíssemos adquirir os equipamentos que tinham sido, vamos dizer assim, que era o que nós queríamos e o que tinha sido pedido no projeto original. Mas, graças a uma intensa negociação e uma boa vontade muito grande das empresas fornecedoras, né, nós conseguimos, depois de ter criado um comitê, tanto interno quanto externo, de técnicos que analisaram e escolheram as propostas encontradas, pesquisadores importantes da área de microscopia, que terminaram nos ajudando, né, a conseguir adquirir os microscópios que vocês estão vendo aqui, que são um NeoArm da GEOL, né, corrigido, de 200 kV, e mais uns 120 kV, também GEOL, tá? Que tem tomografia, entre outras coisas. Depois eu tenho certeza que, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, o Daniel, que está aí presente, muito mais, vai apresentar isso com muito mais propriedade do que eu. Bem, então, como é que um usuário tem acesso à nossa infraestrutura? Ele vai ter que submeter um projeto, que na verdade é um formulário online, e esse formulário ele está disponível continuamente para quem quiser se cadastrar e utilizar o nosso centro de microscopia. Nesse formulário, ele vai preencher algumas informações, que são pequenos resumos, objetivos, qual é o tipo de amostra,
quais são os microscópios ou as técnicas, se ele vai querer utilizar, se ele precisa de preparação de amostra ou não, tá? E algumas observações de segurança sobre a sua amostra magnética, isolante, né? E a lista dos usuários autorizados. Então, além do coordenador ou do chefe da equipe, são ali nesse cadastro vão aparecer os usuários, aquele aluno, aquele doutorando, aquele mestrando, que vai poder, então, ter acesso ao centro através, né, desse projeto que está cadastrado lá. Esse projeto, então, ele vai fazer parte, né, depois de aprovado, do nosso banco de dados, e após o projeto já estar cadastrado, o usuário tem acesso a um agendamento online, tá? Esse agendamento, ele vai, então, escolher o tipo de serviço, o tipo de microscópio, ele pode requerer um treinamento, tá? E ele mesmo começar, depois de treinado, a operar e analisar as suas amostras, ou ele pode simplesmente solicitar um serviço técnico, onde os nossos técnicos, né, responsáveis por cada tipo de microscópio, vão realizar a análise sempre com a presença do usuário, né? E tudo isso, todo o serviço, isso ele vai ser registrado. Então, nós trabalhamos através, nós arrecadamos recursos, então, cada tipo de serviço que o centro oferece está previsto o custo em uma tabela que está disponível na página, e isso vai sendo, então, colocado, registrado na conta de cada projeto, tá? Então, o que vocês veem aqui é, vamos dizer assim, a visão do nosso website, tá? E aqui as diferentes abas, né, onde os usuários encontram, por exemplo, os tipos de microscópio, se o microscópio está operacional ou não naquele momento, informações financeiras, né? Ele pode acessar a secretaria para algumas informações e, finalmente, aqui, tá? Ele vai agendar, né? Bem, então, primeira coisa é o nosso banco de dados. Então, essa aqui seria a aparência do nosso banco de dados. Então, toda vez que um usuário acessa ou solicita o serviço do Centro de Microscopia, é consultado o cadastro dele no banco de dados, tá? Se ele tem um projeto cadastrado, ele pode incluir, ele pode atualizar, incluir ou retirar, excluir algum novo usuário, tá? E pode, de qualquer forma, atualizar o seu cadastro, colocando outros tipos de análises e outros tipos, né, de... Não estão ouvindo? Algum problema? Aquela escátulazinha na CGA, Eu não escutei. O Wellington, eu gostaria de pedir, por favor, para que você fizesse as perguntas ao final da apresentação da professora, pode ser? Pode continuar, por favor, professora. Bem, então, se nós entrarmos no nosso banco de dados, essa aqui é a aparência, né, dos projetos cadastrados, né? E aqui vocês veem que nesse print nós tínhamos 506 projetos cadastrados. Atualmente, né, nós temos 544, em 2022, projetos ativos no nosso banco de dados, certo? Se nós quisermos saber, né, o que significa, ou como é que esse projeto está cadastrado, né, é só clicar ali no olhinho e vocês vão encontrar aquelas informações que o pesquisador, né, o usuário colocou no seu cadastro. Então, o título, um resumo, quem é o responsável pelo cadastro, aqui um projeto meu, tá? Quais são os equipamentos que vão ser utilizados nesse projeto, né? O tipo de amostra e os usuários que estão cadastrados, certo? Bem, né, depois de estar cadastrado, né, o usuário, no momento em que quiser utilizar o centro, ele entra lá na abinha agendamento, tá? E ele vai escolher qual o equipamento que ele vai querer, ou qual o serviço que ele vai querer agendar, né? E vai encontrar, por exemplo, aqui está a agenda
do MEVS AIS EVO MA10, tá? Então, o usuário vai escolher, né, um horário que esteja disponível, tá? E agendar, certo? Isso aqui vai direto para o técnico responsável pelo microscópio, que vai dar uma resposta se isso é possível ou não, tá? Então, o agendamento é diretamente feito online, tá? Bem, então, em números, né, nós temos atualmente 544 projetos ativos. Nestes 544, né, nós temos 350 coordenadores de projeto, o que significa que existem coordenadores com mais de um projeto cadastrado. No total, né, usuários que são cadastrados nesses 544 projetos dão mais de 3.000 usuários. Da onde vêm esses projetos, né? Nós temos projetos de 12 PPGs da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? De 54 instituições federais, tá? E eu acho que aqui também, além de federais, existem instituições estaduais e mesmo instituições de ensino privadas, né, do Rio Grande do Sul e de outros estados, assim como nós também temos cadastrados e que utilizam a nossa infraestrutura empresas, tanto do setor público como privado, como vocês veem aqui, tá? Bem, então, o Centro de Microscopia, o CMM, URGS, ele não se sustenta apenas com as verbas orçamentárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, para o nosso funcionamento, nós temos cadastrados e na Fundação de Amparo à Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um projeto, um anexo 4, que nos permite arrecadar recursos. E esses recursos são utilizados para o pagamento de bolsas, então bolsas de alunos que atuam auxiliando na operação de microscópios, que atuam em funções administrativas, como na secretaria, e para utilização em material de consumo e até mesmo para alguns concertos, né, que precisam de uma maior agilidade para acontecerem, né? Bem, a Secretaria do Centro de Microscopia é responsável, então, pelo cadastro dos projetos, então o usuário faz a solicitação online do cadastro e é a Secretaria que vai, então, efetivar realmente a inclusão desse projeto no nosso banco de dados, tá? Essa secretaria também faz o controle dos créditos, né, e dos saldos dos usuários. Muitos pesquisadores, quando fazem recebem verbas de projetos, auxílios à pesquisa, eles já preveem a utilização da microscopia e eles, muitas vezes, eles aportam esses valores como créditos, né, para serem utilizados durante o desenvolvimento do projeto. Então, eles acreditam, eles colocam esses valores e eles têm um saldo que da onde vai ser descontado vamos dizer assim, a cada utilização, isso vai sendo descontado desse crédito do pesquisador. Isso não é obrigatório. Os pesquisadores, mesmo que não tenham nenhum crédito no centro, eles podem utilizar o centro, né? Isso, os custos vão sendo creditados, então, no seu projeto, e futuramente, quando eles tiverem, né, disponibilidade de recursos, eles acertam as contas com o Centro de Microscopia, tá? A secretaria também é responsável por responder a dúvidas, fazer encaminhamentos para os determinados professores, para responder dúvidas dos nossos usuários e pela atualização do nosso website, tá? Isso aqui é uma amostra para vocês de como funciona uma nossa tabela de registro de créditos e débitos, tá? Ninguém fica sem utilizar o centro, né? Nenhum usuário é impedido de utilizar a nossa infraestrutura, porque naquele momento ele não tem um saldo ou ele não tem disponibilidade financeira para desenvolver, né, ou para utilizar o centro de microscopia. Né? Tudo vai acontecendo normalmente e quando esses pesquisadores tiverem disponibilidade, ele acerta as contas conosco. Bem, além disso, todos os nossos equipamentos
estão cadastrados na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, o que serve, então, para aumentar, né, a nossa visibilidade e para ajudar os usuários, né, de todo o Brasil a encontrar ou talvez nos buscar se tiver necessidade de utilizar algum dos nossos equipamentos, né? Bem, estamos nas redes sociais, então temos uma página no Facebook, no Instagram, né? Eu acho que atualmente isso é indispensável para aumentar a visibilidade de qualquer estrutura que nem a nossa, né? E realizamos, né, até a pandemia, nós vínhamos realizando um concurso de imagens, que se chama Ciências por Imagens, já estava na 4ª edição, em que nós entusiasmamos, né, nossos usuários, principalmente os alunos que utilizam o centro de microscopia, a submeterem, né, as suas imagens favoritas, ou melhores imagens, para um concurso em que nós selecionamos as melhores imagens das diferentes áreas, então microscopia de transmissão, microscopia de varredura, microscopia confocal, separando sempre a parte de materiais, então, da parte biológica. Esse concurso, então, depois que os premiados, os vencedores são escolhidos, a gente realiza um evento, né, em que os vencedores recebem a premiação, né, que podem ser horas de microscopia, livros, né, sobre microscopia, e nesse evento nós também apresentamos para a comunidade da universidade o que está acontecendo no centro naquele momento, e geralmente convidamos um palestrante externo, né? Isso ajuda a mostrar o centro de microscopia e, principalmente, é muito bonito ver o entusiasmo, né, dos participantes do concurso. Paramos durante a pandemia, mas certamente vamos retomar isso a partir de agora, tá? Quando nós completamos 20 anos, isso aqui é só o finalzinho para mostrar para vocês, nós pedimos para o grupo de cientometria do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências da URGS para fazer uma análise, ver o quanto a utilização do centro terminava aparecendo em publicações indexadas na Web of Science, né? Então, foi feita uma análise em que se cruzou palavras-chave envolvendo, né, a microscopia e os microscopias diferentes e o centro de microscopia e microanálise, ou centro no início, centro de microscopia eletrônica da URGS, tá? E que se foi, então, em busca dos trabalhos que tinham sido publicados e que citavam o centro, tá? No início, muitas pessoas não citavam o centro de microscopia, coisa que a gente está entusiasmando cada vez mais que aconteça, e dá para olhar nessa linha de tempo que essas situações foram aumentando durante o passar dos anos, tá? A partir desses dados, foram criados esses gráficos que mostram, né, as redes de comunicação, as redes de participação que foram criadas, né, a partir dos usuários, os usuários do centro de microscopia, né, envolvendo universidades, até instituições de pesquisa, não só do Brasil, como do exterior. Isso vocês podem ver, né, que foi crescendo com o passar dos anos, né? Até chegar à última análise que nós temos, que encerra em 2016, que foi os nossos 20 anos, né? Isso foi um estudo muito interessante, que mostrou, né, as potencialidades e o quanto a nossa penetração na comunidade, né, que trabalha com microscopia. Bem, então, muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer, eu agradeço e estou à disposição, né, para perguntas. Professora Fátima, muito obrigado mais uma vez. E aqui no chat tem uma pergunta do Ospina.
Qual o engajamento das pessoas nas redes sociais? Olha, no Facebook, eu tenho certeza que, principalmente, os alunos, né, de mestrado e doutorado, os nossos usuários mais jovens participam bastante. E muitas notícias que a gente quer dar não ficam só na página, e a gente vê que elas são muitas vezes tu avisar que um determinado microscópio está fora de operação, ou que vai acontecer algum evento, ou noticiar o nosso próprio concurso de imagens. A página do Facebook funciona bastante, a página no Instagram é mais recente, né? E eu acho que ela foi criada mais durante a pandemia, então ainda não é muito... não está muito ativa. Eu acho que a partir de agora vai funcionar mais, porque eu tenho certeza que isso é indispensável para, vamos dizer assim, para a nossa visualização, né, como um centro e oferecer ou mostrar a nossa infraestrutura para os interessados. Não sei se eu respondi. Wellington, você começou a fazer uma pergunta, eu tive que te interromper. Você pode retomar, por favor? Wellington Alves. Alguém tem mais alguma pergunta, então, pessoal? O professor Marco quer fazer uma pergunta. Ele vai abrir a câmera. Não sei se precisa, não sei se ele está como co-host. Assim. Marcos, você pode abrir a câmera. Oi, Emílio, obrigado. Eu estava tentando aqui, mas precisava da autorização de vocês. Bom, primeiro queria parabenizar a professora pela apresentação e na verdade, assim, duas perguntas. A primeira, como que vocês... E quando a gente, por exemplo, eu trabalhei muito tempo aqui no Centro Multiusuário de Microscopia aqui da UFES, né? Hoje eu não estou mais à frente do centro, mas a gente sempre tinha uma dificuldade. Quando a indexação de artigo, é sempre muito fácil, né? Porque a gente consegue, materializado isso, a gente consegue pegar e colocar, quando a gente precisa justificar para algum edital, alguma questão do tipo. Mas quando é atendimento à empresa ou geração de patente, vocês têm algum tipo de registro específico que facilite digamos assim, a submissão, às vezes, de um edital FINEP, alguma coisa que vocês têm que mandar, que tem que dizer que tem interação com a empresa? Então, essa pergunta, como que vocês conseguem gerar essas informações? E a segunda informação é como que vocês lidam com a questão de conflito de interesse com a empresa. Às vezes, uma empresa que manda um material e não pode, e tem que ter um certo acesso restrito às informações, enfim. Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa? Bem, quanto à tua primeira pergunta, né, na verdade, até agora o que nós temos é simplesmente o registro dos trabalhos que são feitos para essas empresas. A partir de agora, com a instalação dos novos microscópios e com nós estarmos nos passando, né, a um status de Centro Nacional Multiusuários, e pelo contrato ou pelo edital esse da FINEP que nós ganhamos, nós vamos ter que realmente atender, né, a empresas em maior proporção. E a partir de agora, então, eu acho que isso que tu falaste é muito importante. Nós vamos ter que ter um tipo de registro diferente, ou um tipo de, vamos dizer assim, de contato com as empresas de uma forma diferente do que nós temos agora. Quanto à tua segunda pergunta, eu não sei se o Daniel poderia
intervir e responder isso, por favor, Daniel. Sim, Fátima. Vocês estão me ouvindo? Sim, Daniel. Então tá. Eu liguei a câmera aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Em relação né, ou projetos com as empresas, Marco, até o momento a gente faz um tipo de interação muito pessoal, ou seja, embora o Centro de Microscopia tenha uma estrutura, né, para oferecer, né, os serviços a empresas e outras instituições, os projetos com empresas têm sido confeccionados muito a partir de pesquisadores específicos, tá? Então, assim, um pesquisador acaba se associando a um projeto da empresa, ou a empresa busca o Centro de Microscopia e a gente passa para algum pesquisador de uma área afim, né? E esse projeto acaba avançando de uma maneira muito íntima entre o pesquisador, entre a empresa e o pesquisador. Tá? Eu estou ouvindo alguém comentar alguma coisa? Não, Daniel, Alô? pode continuar. Alguma interferência só, pode continuar. Tá. Então, essa associação do centro com a empresa meio que depende atualmente do intermediário de um pesquisador aqui da universidade que utiliza o Centro de Microscopia e, de certa forma, faça essa intermediação entre o centro e a empresa. Como a professora Fátima comentou, a ideia, né, para o futuro é que o Centro de Microscopia tenha uma autonomia através de seus técnicos, né, cada vez maior, para fazer um atendimento um pouco mais impessoal, digamos assim, em relação a esses projetos com as empresas. Tá? E aí, em relação à tua pergunta especificamente, né, de confidencialidade, de novo, atualmente ela entra junto com essa interação via o pesquisador. Tá? Então, sim, em alguns momentos, essa interação desse pesquisador com a indústria, né, via o Centro de Microscopia, vai exigir uma confidencialidade dos dados, né? Então, muitas vezes não vai haver publicações, pode haver patentes, que também, muitas vezes, até a patente ser admitida, existe essa confidencialidade, né? Então, inclusive, até do ponto de vista das amostras, o registro que a gente tem das amostras, muitas vezes, não pode ser público, né? E no banco de dados, né, ele não aparece, né, de forma específica, como acontece com os outros usuários. Não sei se eu respondi bem a questão, Marco. Perfeito, Daniel. Obrigado aí. Bom, a próxima pergunta é Daniela. Daniela escreveu no chat. Gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Pois não, Daniela, pode se manifestar. Bom dia, vocês me ouvem? Ouvimos, sim. Sim. Bom dia, obrigada. Parabéns, professora, pela apresentação. A minha pergunta é a respeito da parte financeira de gestão das receitas que entram no Centro de Microscopia. Eu notei na apresentação da senhora que a senhora mencionou que os usuários podem colocar créditos, né? E esse saldo, ele permanece para essas pessoas poderem utilizar os serviços. E quando o usuário ele não tem esse saldo, ele não tem a verba no momento da análise, ele pode pagar os serviços futuramente. A minha questão a respeito disso é o seguinte: esses serviços eles são registrados no sistema de pró-reitoria de extensão dentro da universidade, e sendo assim, se for o caso, como que vocês fazem relatório de prestação de contas no final de cada ano, caso algum usuário tenha utilizado o serviço, né, então, numa planilha de uso do serviço, mais de um usuário, como é que fecha isso no final do ano, se esse usuário ele não paga, por exemplo, ele não pagou no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, como é que vai sendo prestado contas disso para a universidade? Era isso, professora, obrigada. Daniela, por favor, perdão, professora, Daniela, por favor, diga de onde você é e qual a sua função para a gente ter uma interação melhor.
Sim, desculpa. Pois não. Desculpa, eu vou abrir minha câmera. Meu nome é Daniela, eu sou supervisora do Centro de Microscopia Eletrônica da Unesp de Botucatu, a Universidade Estadual Paulista de Botucatu, Estado de São Paulo, e eu sou professora da área de Biologia Celular aqui e atuo na supervisão do nosso centro aqui de Microscopia Eletrônica há 15 anos. E aí eu fiquei com essa dúvida a respeito de prestação de contas para as pró-reitorias de extensão, a respeito da parte financeira, professora. Obrigada. Bom, Daniela, obrigada pela pergunta, né? Na verdade, o que acontece? Nós arrecadamos com base em um projeto que é administrado, é uma interação acadêmica que inicia, né, claro, com a universidade, mas ele vai ser administrado pela Fundação de Auxílio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FAURGS. Então, inicialmente, quando a gente aprova esse projeto, ele tem um chamado anexo 4, que nos permite fazer a arrecadação. Aí a gente aprova o projeto, já estipulando um valor máximo de arrecadação e no que nós podemos... no que nós vamos poder utilizar essa verba. Ali já está discriminado, é consumo, é compra de alguns equipamentos, é pagamento de bolsa, isso tudo já vai aparecer no projeto inicial. Agora, a arrecadação entra, mas essa tabela que tu viu ali dos usuários, tá? Ela não vai entrar exatamente na prestação de contas, tá? O que entra na prestação de contas é o que nós estamos arrecadando e o que nós estamos gastando. Vamos dizer assim, da onde veio o dinheiro, qual foi o usuário que pagou, qual foi aquele que naquele momento não tinha verba, né? E vai pagar depois, isso fica dentro dos registros do Centro de Microscopia, porque o projeto já está aprovado e o que nós temos que prestar contas não é exatamente de do quanto nós arrecadamos e do quanto nós gastamos, que tem que estar dentro daquele limite que nós, máximo de quando o projeto foi aprovado, tá? Pelo tipo de projeto que ele é. Existem vários, vamos dizer assim, limites de tetos de arrecadação, e aí o projeto entra em categorias diferentes, e como nós estamos gastando, porque nós só vamos poder gastar dentro daquelas rubricas que apareceram, que foram aprovadas inicialmente, e naqueles valores, mas quem está pagando ou quem não pagou naquele momento, isso não vai na nossa prestação de contas, tá? E, normalmente, na maioria dos casos, a gente não tem problema. O pesquisador, quando ele consegue a verba, ele acerta as contas conosco. Isso tem sido uma coisa, né, que acontece normalmente, graças a Deus, né? São pouquíssimos os casos em que a gente tem que pedir, por favor, se você puder, né? Mas normalmente flui, né? Isso sem problemas. Sim, muito obrigada, professora. Era mesmo a respeito da inadimplência de pagamentos, que, na verdade, a gente também tem um convênio, né, aqui com a Fundibio, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Instituto, que administra a parte financeira. Mas a gente sempre enfrenta algum tipo de dificuldade em função de cobrar, né, de fazer as cobranças daqueles que fazem... na verdade, dos pesquisadores, os usuários, né, inclusive de fora, que não fazem o pagamento, né, e isso vira uma bola de neve, se propaga por anos, né, e a gente acaba ficando um pouco, assim, confuso de como lidar com a inadimplência, né. Então, ou a fundação faz a cobrança, ou somos nós mesmos, né, o próprio centro que tem que fazer. E aí, aproveitando essa experiência, né, eu gostaria de saber se esse tipo de pagamento, né, que vocês fazem, o serviço ele pode ser pago essencialmente em dinheiro, claro, mas vocês também aceitam, por exemplo, o usuário que quer pagar com material de consumo, a utilização do equipamento, a utilização do centro, ele não tem verba para serviço de terceiros, mas ele tem verba para compra de material de consumo e ele faz uma troca com vocês, isso é possível aí?
É possível, sim. A gente faz certos escambos, tá? E funciona muito bem. Inclusive, tem acontecido, né, por exemplo, numa situação de um aperto grande, que a gente precisa de alguma verba para um concerto, nós conseguimos com determinados pesquisadores, que a gente sabe que tem maior disponibilidade, ou mesmo com programas de pós-graduação, que têm uma disponibilidade de verba, que criam créditos e distribuem para os seus, vamos dizer assim, para os membros daquele programa de pós-graduação que utiliza o centro. E o escambo, sim, a gente faz, tá? Acontece, e como eu te digo, tá, o que acontece? Sei lá, uma vez por ano, por aí, a gente manda um e-mailzinho, lembrando as pessoas que, se é possível, por favor, né, olhe para a sua conta, que claro que essa arrecadação é muito importante para que a gente se mantenha naquelas coisas do dia a dia, né? Certo? Sim, muito obrigada, professora. A última pergunta é a respeito da parte de gestão. Eu acompanhei a apresentação, mas, sinceramente, eu não me lembro se a senhora mencionou, nesse centro, vocês têm uma classificação, por exemplo, ele tem um conselho deliberativo dentro da diretoria e da vice-diretoria, né, que eu vi na sua apresentação, mas existe, assim, um centro, um conselho, uma comissão deliberativa que faz a deliberação, por exemplo, da aprovação de certos projetos, o porquê não aprovar outros, né? Se existe algum tipo de acompanhamento num conselho, né, e não só a diretoria, se existe participação de outros docentes e de representantes técnicos administrativos. Como eu falei, né, nós temos um diretor, uma direção, composta por um diretor e um vice-diretor, e um conselho diretor que é composto por representantes, atualmente, de 16 unidades da universidade, e que tem um titular e um suplente. Tá? Esse conselho diretor, ele se reúne cerca de 2 vezes por ano, onde a direção apresenta, né, o que está acontecendo, ou apresenta projetos alguma coisa que precisa ser aprovada, né, pede conselhos para o próprio conselho, tá? E nós temos também o comitê técnico, né? Então, por exemplo, esse comitê técnico é composto por professores que terminam sendo responsáveis por determinados equipamentos. Eu, por exemplo, sou responsável pelos microscópios confocais. O professor Daniel, que está aqui, pela microscopia de varredura, né? O professor Paulo, que não está presente, pela microscopia de transmissão, né? E tem outros membros ali. Toda vez que, por exemplo, existe alguma dúvida em relação ao cadastro de algum projeto, ou uma pergunta em relação a algum tipo de amostra que o usuário queira utilizar e que precise de alguma instrução para que isso aconteça, isso é encaminhado para aquele membro do comitê técnico que é daquela área, tá? Então, é assim que nós funcionamos. Certo. A partir deste ano, nós vamos ter uma alteração de regimento, porque, devido ao projeto FINEP dos novos microscópios, nós vamos ter que ter no nosso conselho diretor um representante da própria FINEP e um representante, por exemplo, da indústria ou de um setor desses ligado aos usuários de fora ou da indústria, vamos dizer assim, certo? Certo. Esses projetos grandes, como esses editais da FINEP... Oi, Daniela, perdão. Eu vou ter que te interromper, que nós ainda estamos aqui com 9 perguntas no chat. Bom. Muito obrigada. Eu agradeço muito a sua participação e peço desculpas por te Claro, eu entendo. Obrigada, professor. Obrigado. Emílio, pois não, professora. Eu só vou te lembrar de uma coisa. Lembra que eu te falei que eu tinha um problema? Sim. Tem um seminário da pós-graduação agora, e então eu respondo até o horário que eu puder, e depois eu peço que o Daniel assuma, tá? Era isso que eu ia sugerir, se o Daniel puder responder as perguntas depois, seria excelente, porque esse momento está muito interessante. Eu acho que o cerne desse evento era justamente essa troca de experiências, né? Então, professora, quando a senhora precisar, fique à vontade, por favor, me avise e a gente interrompe.
Certo, tá? Me desculpem, mas realmente quando o Daniel me convidou, eu já estava com esses outros compromissos agendados, né? Não, nós entendemos perfeitamente, professora. Então, continuando aqui, Celi Muniz. Celi é daqui da Embrapa Agroindústria Tropical, daqui de Fortaleza, no Ceará. Quais os valores cobrados por amostra ou hora? Bom, eu me lembro dos valores cobrados por exemplo, a microscopia confocal, ela é por turnos, agendada por turno, e o usuário leva a amostra já pronta, preparada, certo? E essa, para usuários de dentro da universidade, Daniel me corrige, eu não sei se a tabela foi atualizada, era em torno de R$100 e 200 para usuários de outras instituições de pesquisa, de ensino, em torno de R$200 o turno, tá? Usuários externos de indústria, eu sinceramente não me lembro quanto que era o preço para a microscopia confocal. A microscopia de transmissão também é por turno, né? E o preço é parecido com esses que eu disse, né? E a microscopia de varredura é marcada por hora, tá? Daniel, tu poderia me lembrar o valor da hora da microscopia de varredura? Sim. Esses valores foram congelados, né, durante já alguns anos, né? Eles estão bastante defasados, tá? Na realidade, é um valor bastante, digamos assim, abaixo do mercado. Tá? Se não me engano, a hora da varredura é R$80, tá? Para o público interno e, se não me engano, R$120 para o externo, tá? É mais ou menos nessa faixa. Nós temos a tabela no website. Ali no website tem tudo especificado, inclusive preparação de amostras, né? Muitas vezes o usuário precisa dessa preparação, então também a gente tem lá um valor específico, né? Às vezes o pessoal acaba levando o material, né? Então esse valor também pode ser diminuído. Tá? Nós fazemos orçamentos também, né? Então às vezes empresas, outras instituições, elas precisam de um lote, né? Eu preciso de 20 horas de microscopia de varredura, mais 3 turnos de transmissão, mais preparação de amostras. Então a gente, baseado na nossa tabela, a gente acaba fazendo um orçamento, muitas vezes até com um determinado desconto. Tá? Mas é mais ou menos esses valores. Ótimo. Obrigado, Daniel. Perdão, professora. Não, eu só queria dizer que realmente a gente congelou isso há bastante tempo, né? E discutimos várias vezes em tentar atualizar esses valores, mas sempre esbarramos em discussões que nós não conseguimos resolver, né? Talvez agora, com a instalação dos novos microscópios, com a nova feição que o centro está tomando, a gente tenha que tomar essa atitude, mas, por enquanto, né, vamos levando assim. Pagamento é sempre muito polêmico, né? Margarete Lucas, poderia me informar novamente como ter acesso à gravação, por favor? Ospina, eu acho que essa talvez seja para você. Sim. Bom, Margarete, a princípio vamos enviar a gravação para todos os inscritos no evento. E ainda não está definido se a gente vai disponibilizar no YouTube, né? Então, em primeira instância, vamos enviar o link para vocês, tá? De forma automática pelo site do evento, tá bom? Obrigado, Ospina. Continuando aqui, Aldenora Vasconcelos. O treinamento para o uso dos microscópios pode ser solicitado por qualquer usuário, até aqueles que só queiram utilizar uma única vez? Aldenora, coloca no chat, por favor, de onde você é e qual a sua função. Professora Fátima? Bom, assim, nós, durante muito tempo, até oferecemos cursos de treinamento, né, de utilização e de operação dos microscópios, mas, na maioria dos casos, o que acontece é que nosso usuário prefere, né, a não ser alguns usuários
vamos dizer assim, mais especializados, eles preferem acompanhar, né, o técnico que está operando o microscópio. Nós exigimos ou pedimos que o usuário esteja presente, inclusive para ele poder ir informando ao técnico o que ele necessita, tá? E alguns usuários que usam mais correntemente, eu vejo isso assim na microscopia confocal, terminam também operando o microscópio, mas sempre com a supervisão do técnico, né? Certo. Continuando aqui, professora Wellington, que fez a primeira pergunta, diz: não estou conseguindo habilitar o microfone, o Centro de Microscopia fornece aos usuários, clientes, um relatório técnico da análise realizada ou disponibiliza apenas as imagens/análises? Ele disponibiliza atualmente apenas as imagens ou análises que foram feitas. Não, pelo menos no momento, não fornecemos laudos. Ótimo. Advânio, bom dia. Há um servidor específico para o uso de cada equipamento no núcleo? Vocês fazem concurso? Advânio está querendo se mudar para Porto Alegre. Sim, os nossos, na verdade, os que são técnicos da universidade, eles são técnicos administrativos, servidores técnicos em determinadas áreas de pesquisa. Não existe na universidade um concurso exatamente para a área de microscopia. Então, o técnico que entra no centro de microscopia, ele não vem, né, muitas vezes, habilitado para trabalhar com os microscópios. Ele vai aprender enquanto ele está lá dentro, tá? E os concursos são os concursos gerais de técnicos da universidade. É uma luta e é uma coisa que nós já pedimos várias vezes, a criação de uma habilitação para os técnicos selecionados ou que entram na universidade de microscopia, mas até agora nós não fomos, nosso pleito não foi atendido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal da universidade. Daniel, tu quer falar alguma coisa? Eu queria complementar exatamente isso, Fátima, que até um assunto interessante para a própria Sociedade Brasileira de Microscopia, né, essa questão, né, de concursos, né, específicos para a microscopia. Há poucos anos atrás, a UFRJ, né, a Senabil, conseguiu fazer um concurso, até eu participei em parte da elaboração das questões, um concurso específico para técnicos de microscopia, o que mostra que, em termos de regras, né, em termos legais, é possível, sim, fazer, né, dentro da universidade, um concurso desse tipo, né? Aqui na URGS, infelizmente, como a Fátima comentou, nosso pleito ainda não foi atendido, mas eu acho que a gente teria, sim, essa possibilidade. Estamos na luta ainda para conseguir fazer esse tipo de concurso mais específico. Eu vou ter que sair, eu vou pedir para o Daniel para ele assumir o posto aqui. Eu sinto muito, mas realmente eu já tinha assumido esse compromisso antes do Daniel me fazer o convite, tá? Me desculpem, eu agradeço muito, está muito interessante. Eu estou saindo daqui com um sentimento de perda da discussão e do resto que vem pela frente. Mas são coisas que acontecem. Me desculpem, muito obrigada por tudo. Tá? Professora, nós que agradecemos. A gente sabe que esses compromissos são todos praticamente sobrepostos aos outros mesmo. Em nome da comissão organizadora da Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise, eu te agradeço muito a participação, foi muito enriquecedor. A gente vai continuar aqui. Eu acho que a gente já praticamente também já estourou o tempo que a gente tinha programado, mas eu acho que vale a pena a gente continuar, pelo menos, por esse restinho de perguntas que tem aqui. Muito obrigado, professora. Muito obrigada e desculpem, mas aconteceu. Então, complementando a fala do Daniel, aqui na UFC nós tivemos recentemente um concurso, não foi para a Central Analítica,
mas foi um concurso para um outro campus da UFC, que era técnico em microscopia eletrônica. Tá? E dos 3 técnicos que nós temos na Central Analítica, um concurso foi técnico em microscopia eletrônica e o outro foi técnico em microscopia óptica para operação do microscópio confocal. A gente conseguiu fazer uma coisa bem específica mesmo, apesar de que os técnicos que passaram no concurso não eram assim pessoas de DNA de microscopia, né? Mas, enfim, já sabiam exatamente onde iam se encaixar, né? Continuando aqui, então, Bruna Marcon. Bom dia a todos, obrigada e parabéns pela apresentação, professora. 2 perguntas. Uma, sobre como vocês administram a utilização do centro por usuários externos. Os usuários de outras instituições também podem receber treinamento e utilizar os equipamentos de forma independente? Há fila separada para atendimento de colaboradores externos? Não há fila separada. Tá? O acesso dos externos é exatamente o mesmo dos usuários internos. Tá? Via, exatamente como a professora Fátima colocou, né? Via o banco de dados, registro de projeto, exatamente o mesmo procedimento. Tá? Os usuários externos também podem ser treinados para a utilização independente do equipamento. Claro que essa questão da utilização independente requer também certos cuidados, né? Então, nós fazemos um tipo de avaliação se esse usuário vai ter um projeto recorrente, né? Então, existe um uso contínuo, periódico, né, desse usuário. Então, dessa forma, a gente facilita, né, o acesso e o treinamento, tá? Isso tanto para usuários internos quanto externos. Mas, claro, se o usuário tem a necessidade apenas de uma análise, né, e ele necessita ou ele pede um treinamento, ele até pode ser treinado, mas possivelmente ele não vai estar apto, né, a fazer análise de forma independente. Ótimo. Anderson pergunta: olá, bom dia, Anderson Caires. Gostaria de saber se o Centro de Microscopia tem um sistema de gestão de qualidade implantado. Obrigado. Ainda não. Tá? Infelizmente, na realidade, colocar um sistema de qualidade dentro de um laboratório de pesquisa é um desafio bastante intenso. Tá? Eu trabalhei no Inmetro durante uns 2 anos e eu observei que mesmo dentro do Inmetro, há laboratórios que têm um viés, né, de pesquisa, tem uma série de restrições na implementação do sistema de qualidade que acabam dificultando a própria implementação. Então, é um desejo, sim, né, pelo menos em algumas técnicas, em alguns equipamentos específicos, seria até mais fácil a gente fazer essa implementação do sistema de qualidade, mas é um desafio bastante intenso, né, porque existem várias limitações técnicas que são exigências, né, para a implementação do sistema de qualidade, que às vezes acaba atravancando, digamos assim, ou inviabilizando certos usos, certas aberturas. Tá? Então, existe, digamos assim, um balanço que a gente tem que fazer, né, em relação aos benefícios que o sistema de qualidade tem, né, traz para o laboratório, mas também as restrições que esse sistema de qualidade acaba tendo para laboratórios de pesquisa. Flávia, então, só respondendo, sim, algumas técnicas a gente tem o desejo de implantar esse sistema de qualidade, tá? Mas ainda não temos. Flávia Samartino, gostaria de saber se os servidores técnicos de microscopia recebem incentivos financeiros para fazer as análises de amostra, quando pesquisadores não as analisam sozinhos. Esse é um outro ponto bastante complexo, tá? Eu, pessoalmente, né, se eu tivesse um centro de microscopia privado, certamente eu faria algum tipo de benefício, né, algum tipo de incentivo, né, até, digamos, o número de horas que o técnico participa nessas pesquisas, né. Dentro da instituição pública é um pouco mais complexo, tá? A gente consegue, por exemplo, fornecer bolsas através do nosso convênio com a FAURGS, tá? Então, existe sim essa possibilidade de incentivo através de bolsas, existe um limite legal que a gente pode fazer, né, pode utilizar em termos de recursos,
tá? É muito mais engessado, digamos assim, esse tipo de incentivo, né, através de recursos financeiros. Então, é algo que a gente está sempre pensando, né, de que forma a gente pode incentivar os técnicos a melhorarem, né, o seu atendimento e o seu serviço, tá? Então, seja por bolsas, até um certo limite legal, né, ou uma outra maneira de incentivar é pagando viagens, né, para congressos, né, ou para fazer cursos em outras instituições, né? Isso é sempre muito bem-vindo, né, da parte dos técnicos e também serve como um tipo de incentivo. Ótimo. Vânia pergunta, Vânia da comissão organizadora, pergunta para a professora, como o centro faz para obter um feedback dos usuários com relação aos artigos que são frutos do centro? O que o centro apoiou? Esse feedback é muito importante e muitas vezes os usuários não informam. Isso é muito difícil também, tá? Porque teve uma época em que a gente dava desconto, né? Já que nós temos essa cobrança do uso do microscópio, então o usuário que citava, né, cita o centro de microscopia na publicação, ele apresenta essa publicação do centro de microscopia e ele recebia, eu não me lembro, 10%, 15% de desconto na próxima análise, né? Então, essa era uma maneira de incentivar, né, ou de fomentar, né, que os usuários fizessem essa citação. Nem sempre funciona, tá? Uma outra maneira que funciona bem é a gente mostrar publicamente no site, no website do Centro de Microscopia, os pesquisadores que publicaram, né? Então, aí aqueles que também publicam também ficam com vontade de aparecer na nossa lista, né? Então, eles acabam citando o Centro de Microscopia. Então, é uma maneira de, digamos assim, pressionar, né, no bom sentido, o pesquisador. Eu acho que o que funciona melhor, até melhor do que o desconto, é essa, é deixar pública a lista dos papers, né, dos outros pesquisadores, e isso acaba atraindo, né, que os outros também, né, que os demais também façam o mesmo. Aqui nós pedimos relatórios periódicos, né, e eu queria implementar que quem não enviasse o relatório não podia usar mais, mas o coordenador da época não topou, ele não deixou fazer. Nós pensamos em algo assim, mas a preocupação é que, digamos, 50% acabe sendo barrado, né, no centro de microscopia. Então, não sei, é um assunto delicado, mas tem várias maneiras. Talvez tão delicado quanto a cobrança, mas quando a gente solicita os relatórios, a gente tem um retorno razoável, assim. Sim. Até eu poderia fazer um adendo a isso, né? Até o próprio tópico aqui, né, dessa sessão, que é do acesso, né? Então, vocês observem que a professora Fátima mostrou que o nosso acesso através de projetos é bastante simples, né? O projeto é bastante simples. Então, é diferente de outras instituições, por exemplo, que vão requerer um projeto mais detalhado, e, inclusive, nesse projeto, o número de artigos prévios, né, publicados com os microscópios do centro acabam entrando na avaliação do próprio projeto, né? Então, não é o nosso caso. O nosso caso é um projeto muito simples, né? Mas existe sim o acesso a outros centros que exige, né, ou pelo menos facilita a pontuação, né, ou a aprovação do projeto, o pesquisador já ter artigos publicados, né, citando, né, mostrando que através da infraestrutura daquele centro houve, né, publicações. Perdão, próxima pergunta. Bom dia, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber como é feito o cálculo do valor de uso dos equipamentos. Vocês se baseiam em outros laboratórios? E o gerenciamento dessa verba é feito por alguma instituição, fundação? Pergunta Elizabeth Milani. Acho que boa parte. Sim, é feito por fundação, né? Então, nós temos lá a nossa conta na fundação, com os extratos e toda a movimentação financeira, tá? E quanto aos valores, nós fazemos um levantamento, né, de centros de microscopias aqui no Brasil e também no exterior, para ter uma ideia, né, uma base desses valores, tá? E, em geral, a gente põe valores mais baixos, né?
Uma próxima pergunta, Ana Cláudia. Bom dia, sou Ana Cláudia, coordenadora da rede multiusuários da UFO. Implementamos recentemente um projeto para prestação de serviço. Gostaria de deixar minha opinião, se puder. Ana Cláudia, se você quiser, por favor, pode abrir o seu microfone. E o seu vídeo também. Sim. Bom dia, né? Parabéns pela apresentação, para poder trazer as experiências, né, de vocês também, de outros grupos. A nossa rede começou em 2019, então é recente. E não é somente na área de microscopia, nós temos ampliado para outros setores, como química, a parte de criopreservação, nos laboratórios multiusuários com ultrafreezers, dentre outros equipamentos. Mas contamos com confocal, com MET, né, microscopia eletrônica de transmissão de varredura, e, assim, muitas coisas que estão sendo colocadas, nós tivemos esse cuidado de abranger na nossa rede. Como que a gente solicita os artigos, solicita projetos? Tudo via site, nosso agendamento é totalmente online, independente se é comunidade interna ou se é externa. Obedece, geralmente, uma agenda de solicitações. A pessoa vai lá, olha a agenda, inclui a data que precisa. É um formulário, assim, bem rudimentar ainda, que o nosso provedor não admite ainda uma modernização do site, né? Nós já estamos com a solicitação dentro da Universidade Federal de Uberlândia, mas é pelo Google Forms. Então, ali a gente coloca um formulário durante a solicitação de reserva do equipamento. Se não preencher o formulário, a reserva não é efetuada. Então, logicamente, nós temos vários dados robustos para fazerem as estatísticas na parte de envio de projetos. Hoje em dia, grande parte dos projetos maiores, né, de valores mais robustos, são para laboratórios multiusuários. E você tem que comprovar que o seu agendamento é online, de fácil acesso e irrestrito. Ou seja, eu posso fazer agendamento em qualquer parte do mundo que eu esteja, em qualquer horário. E isso é importante. Então, e precisamos prestar conta do que estamos fazendo. Então, todos os projetos, a pessoa ela tem que colocar pelo menos o nome e o coordenador daquele projeto. Então, já serve de base para afiançarmos melhor, alinhavarmos os projetos grandes enviados para o FINEP, para o MCTI, etc. E também nós temos a prestação de serviço, que é feita por fundação. E todo o nosso sistema é regulado por um regimento interno. E esse regimento, ele tem como um comitê gestor que vai também fazer a parte de análise de como funciona essa rede, tá certo? As decisões são tomadas pelo comitê gestor. A coordenadoria, ela executa as atividades, a manutenção da rede. E o comitê gestor é a parte de gestão da rede, do que precisa ser feito, de projetos que vamos abraçar para enviar em termos de solicitação de manutenção, de equipamentos novos. Então, nós temos esse comitê gestor, que a sua representatividade, né, os componentes, os membros, são aqueles indicados pelas unidades mais demandantes da nossa rede. Então, um sistema bastante democrático. Quem mais usa, mais participa das tomadas de decisões também. E é isso, a minha grande dúvida era como fazer o orçamento, né, das cobranças da prestação de serviço, e eu vi que vocês também fazem exatamente como nós, uma pesquisa de mercado, tentando chegar num preço mais consensual para os nossos usuários, que não têm ainda o hábito de pagar pelos serviços. Nós não cobramos internamente ainda a prestação de serviço, somente para usuários externos. Por quê? Porque estamos implementando essa consciência nos nossos usuários, na nossa comunidade, de que o serviço ele precisa ser cobrado, para que a gente consiga ter uma manutenção adequada desses equipamentos, né? Consigamos ter algum orçamento mais de pronto atendimento para a rede. E é isso, eu queria agradecer
esse minuto aqui de fala, né? Uma para colocar que a nossa rede, ela funciona, e funciona bem devido à sua transparência. Temos problemas, sim, temos, e qualquer coisa, estamos à disposição também para ajudar quem quer que seja. Eu posso fazer um comentário, então, em relação ao que a Ana Cláudia falou, tá? Bastante pertinente. Eu queria colocar, assim, em relação aqui ao nosso centro de microscopia, também deixar claro que essa cobrança que a gente faz, né, de valores subsidiados, digamos assim, tá? Esse recurso é utilizado para pagamento de bolsas e pagamento de materiais de consumo, né? No final, as manutenções e a operação geral do centro de microscopia requer um recurso maior, né? Um recurso que via CT Infras, né, FINEP, ou outros editais, tá? Nós temos, em 2018, eu fiz um cálculo, a operação do centro de microscopia anual iria, digamos assim, chegar a um montante, né, de R$500 mil por ano, só para manter o centro de microscopia operacional. Tá? Esses valores já devem estar mais elevados. Agora, com os novos microscópios, certamente o valor anual de operação deve subir, né, mais uns 200, chegando a R$700 mil por ano, possivelmente. Tá? Então, esses recursos que a gente tem da cobrança acaba dando um saldo de 50 mil, né, 60 mil, é o saldo que a gente consegue manter para o custeio, né, e para as bolsas. Tá? Outro ponto bastante interessante que a Ana Cláudia comentou, e que é super importante para o centro de microscopia em relação ao acesso, né, é a transparência, né, tanto a transparência das regras de acesso, tá, quanto a transparência na divulgação dos dados, a estatística de uso, né, desses equipamentos. Isso é algo fundamental. Tá? E um outro ponto também em relação voltando um pouquinho à questão da cobrança, também que a Ana Cláudia comentou, essa cultura dos pesquisadores, deles se darem conta que quando eles pedem um edital, seja universal, ou seja qualquer edital de pesquisa, eles já contemplem no pedido, na solicitação, tá, um item, né, de custeio, que seria a utilização de centros de análise, né? Pode ser microscopia ou pode ser até um outro centro. Tá? Isso é bastante importante, porque se o pesquisador já faz essa solicitação aos editais, já colocando esse item, né, isso facilita bastante depois para conseguir o acesso aos centros. Tá? E nós temos, assim, nessa questão de créditos, muitas vezes tem pesquisadores que têm uma verba, às vezes tem lá 5, 10 mil reais, tá? de um universal ou de algum outro edital, né? E eles já aportam todo esse dinheiro no início do ano, fica como crédito, tá? E isso ele vai utilizando durante o ano, os alunos vão utilizando durante o ano, e isso acaba sendo bastante benéfico para todo o sistema, né, do centro multiusuário. Daniel, eu tenho uma última pergunta aqui, eu gostaria de agradecer a todos que participaram. Com relação ao agendamento, pelo que eu entendi, o usuário é que define o dia que ele quer agendar, não é isso? Mas ele tem limite de agendamento, porque uma das coisas que a gente teve muito problema aqui no início é que os usuários solicitavam um tempo de máquina absurdo, né? E aí a gente criava filas enormes enfim, não era eficiente. E aí, a partir de um determinado momento, quando a gente modernizou o sistema e passou para tudo online, não online com formulários, mas online, de fato, num sistema que foi desenvolvido para isso, que a gente chama aqui de SIGPRO, né? A gente é que agenda, o usuário só solicita e os funcionários da central analítica é que agenda. Como é que é essa movimentação aí? E aí eu já queria pedir, Daniel, você, por favor, nós já chegamos num momento aqui de conclusões, eu acho que ninguém é melhor que você para fazer uma conclusão, um fechamento dessa sessão. Muito obrigado por substituir a professora Fátima também, que a gente sabe que a coisa é bem corrida, né? Sim. Obrigado, Emílio. Em relação ao agendamento, tá? Na realidade, nós temos o usuário, ele pode escolher o slot ali que estiver aberto, né? Então, o operador de um determinado equipamento, ele coloca, por exemplo, no mês, né, no mês atual, no mês vigente ou nos meses posteriores, ele já vai colocando a agenda de trabalho que vai estar aberta. Então, por exemplo, terça
terças-feiras pela manhã, aquele equipamento está disponível, tá? Quartas-feiras pela manhã também está disponível. Então, já existe uma montagem, digamos assim, da agenda disponível, e aí o usuário entra, né, via o website, e ele observa quais são os slots disponíveis e ele vai agendando. Claro que depois vai ter uma confirmação por e-mail, então o técnico do microscópio ele vai observar aquele agendamento e vai indicar se aquele agendamento foi confirmado ou não. Tá? Nós, em geral, nós não temos tanto esse problema, mas pode acontecer se um usuário agendar, por exemplo, o mês todo, tá? Certamente não vai ser confirmado. Mas nós não temos, a princípio, um limite, né? Não existe uma regra específica limitando o número de agendamentos. É um pouco bom senso, né? E essa confirmação que o técnico operador do microscópio vai fazer após verificar o agendamento pelo usuário. Tá? Qual era a outra? Era o fechamento, né? Exato, o encerramento dessa sessão, por favor. Eu acho que um pouco o objetivo, né, que a professora Fátima mostrou na apresentação, e o objetivo dessa sessão é dar um estudo de caso, né? A gente utilizou o nosso centro de microscopia como um exemplo, né, para mostrar como que é feito o acesso desses usuários ao centro. Tá? Então, nós apenas mostramos uma maneira de ter esse acesso. Né? Então, por exemplo, a questão de cobrança de valores é algo que é bastante discutível também, né? Essa é a nossa maneira aqui de fazer. O acesso em si, através de formulários, também ele pode ser um acesso contínuo, que nem o nosso, ou pode ser um acesso através de avaliação de projetos, né, com aberturas, digamos assim, de editais, né? Então a gente pode abrir, por exemplo, o LN Nano, né? Ele abre 2 vezes ao ano, né, um edital para propostas, né? Tem um comitê avaliador e tal, né? Então existe essa diferença, digamos assim, nos pedidos e no acesso, tá? Essa questão de usuários interno, externo, também tem centros que não fazem distinção, né? Ou a questão da indústria. A questão da indústria é algo que a gente ainda deve melhorar em termos do acesso. Tá? Eu acho que isso é algo que ocorre em outros centros multiusuários. Tá? Eu acho que a indústria ainda chega no nosso centro através de uma interação muito pessoal e não assim institucional. Eu acho que o acesso institucional das indústrias é algo que tem que avançar bastante ainda. Tá? De modo geral, então, acho que a gente tentou mostrar esse exemplo, né, e essa discussão, e a importância, né, de facilitar esse acesso, e também, de novo, vou repetir, que é algo muito importante, que nem sempre é feito, é a transparência na divulgação da estatística, né? Como esses equipamentos estão sendo utilizados. Tá? A gente dá o acesso, mas como que são os números, né? Até para mostrar que todo investimento que é feito nesse tipo de centro multiusuário, né, ele está gerando um resultado, né, para a comunidade de pesquisa em geral. Eu acho que era mais ou menos por aí. Daniel, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer não só a você, como a professora Fátima, pela participação. E agora eu passo para o Ospina para que ele dê continuidade aos andamentos dos trabalhos aqui. Obrigado, Emílio. Obrigado pela... Muito obrigado aí, parabéns aí. Obrigado, Emílio, pela moderação dessa primeira sessão, né? Esse evento é uma proposta, né? A gente está tentando se ajustar a ela mesma, né? A gente tinha proposto uns 10 minutos de perguntas, mas a gente deixou estender esses 10 minutos porque as próprias perguntas o pediam, né? Se tiver alguma pergunta que ficou faltando em ser respondida, a gente vai tentar fazer uma ponte, né? Já todas as perguntas foram salvas, o chat foi salvo, a gente vai ver se alguma delas ficou sem responder e vamos tentar fazer a ponte
entre a pessoa que fez a pergunta e o palestrante, ok? Bom, já estamos finalizando essa primeira sessão. Vamos ter um pequeno intervalo de 15 minutos, tá? Bom, por enquanto, é isso, tá? Eu vou deixar aqui compartilhada a tela do intervalo e, em alguns minutos, a gente vai encerrar essa sessão para podermos fazer outros testes, tá bom?